Primeira coisa, Vamos lá. estudar por completo teoria, método de estudo e exercício de um número X, combinado com você mesmo, de matérias por dia. O que acontece? Muitas vezes os alunos começam várias matérias e não terminam nenhuma. Assistem várias aulas e não fazem lista de exercício. Ou fazem exercício e não tem método de estudo. Então você tem que ter esse mínimo. Qual que é esse mínimo? Que eu recomendo sempre aos meus alunos, o mínimo são 3 conteúdos por dia. Você concorda? Acho que se ele tiver muitas aulas no cursinho, talvez fique inviável. Mas, pra depois da aula, se ele tiver um período, ele consegue fazer 3 conteúdos. Porque ele finaliza o que tá exatamente. na aula, né? Teve aula ali de bioquímica, pô, faz... Sais. Termina sais, né? Exatamente. Faz o exercício de sal. Faz o exercício de... Carboidrato. Exatamente. Segunda meta. A cada conteúdo estudado, fazer pelo menos 30 questões do assunto. De preferência, questões antigas do seu vestibular. O que você acha dessa meta, Aline? Eu acho excelente, só no cuidado não queimar todos os seus simulados, né, de provas anteriores. Mas fazer questão, gente, se você não fizer questão, você vai saber só no seu sonho. Eu acho que eu sei. O melhor é o aluno que chega assim, não, eu sei quase tudo, eu lembro de quase tudo. Tá, pega uma lista de exercício. O cara vai acertar o básico e é onde ele se engana, né? Ele precisa acertar o básico e o médio e alguns dos conteúdos difíceis, né? Meta 3. Só passar para o próximo conteúdo quando o percentual de acerto nos exercícios for maior do que 85%. Com certeza. Resultado baixo. É simples, né? Se você não consegue estudar um conteúdo, fazer os exercícios e tirar acima de 80%, qual é a probabilidade de, na hora da prova, baixar o Espírito Santo lá pra você lembrar o conteúdo e conseguir resolver as questões? Não tem como, cara. Pra mim, desempenho baixo não é um sinônimo de que você é um fracassado, burro, ignorante. Desempenho baixo é sinônimo de problema a ser resolvido. Exatamente. Gente, tem solução. Vê o que você errou, assiste a resolução do exercício, reforça a teoria, faz uma nova lista, vê se você não começou com um exercício muito difícil. Tem N formas. Todas elas têm solução. Meta 4. Já temos 4 de 10. Fazer um simulado. Substituir os simulados do cursinho por provas anteriores. Pra mim, assim, é até uma questão de toque, sabe? Quando você tem que colocar as coisas assim, ó, minimamente ali alinhadas, é isso. Pra mim, um aluno bem preparado é um aluno que fez todas as provas anteriores. Ah, mas a FUVEST tem 30 anos. Beleza. A FUVEST é a mais difícil do Brasil, você tem que fazer 30 anos mesmo. Entendeu? Então, fazer todas as provas anteriores. Ah, mas o meu cursinho tem um simulado do evolucional que simula a TRI. Gente, caô! Não simula. Não tem como. Não tem como. Nem as questões são parecidas. A questão do Enem vai te trazer uma contextualização sobre, sabe... mil coisas e o simulado do Enem com a TRI fake vai te falar lá qual que é o conceito de garrafa Stanley, entendeu? Uma coisa completamente conteudista versus uma coisa completamente interpretativa. Então, desapega. Meta 5. Corrigir estrategicamente todos os seus simulados e exercícios, analisando qual é a letra que corresponde àquele erro. Pra quem não sabe, gente, letra que corresponde ao erro é do método SICA, que é a nossa correção de simulado, tá? Patenteada pela NASA, tô brincando. Foi a gente que trouxe essa didática pra vocês entenderem. Mas basicamente existem 4 tipos de erro. Erro por conteúdo, e aí ele subdivide em conteúdo que você estudou e conteúdo que você não estudou ainda. Erro por interpretação, erro por falta de atenção e erro por conta, que é quando você tem um exercício, por exemplo, de geometria, que você sabe a forma, não sabe tudo, mas você erra na hora de fazer a divisão ou na hora de fazer a potência. Tá? Então, são esses 4 tipos de erro. Por quê? Porque um erro por interpretação, a correção dele, pra você não errar mais, pra você conquistar aquele ponto, um ponto a mais, é totalmente diferente de um erro de conteúdo. No erro de conteúdo, você tem que fazer a correção daquilo, você tem que adicionar matéria, você tem que ver o que você tá fazendo errado. No erro de interpretação, você tem que treinar mais aquela competência, aquele estilo de questão. O erro por conta, você não tem que estudar geometria, você tem que estudar matemática básica. Tem que ter velocidade, agilidade, atenção na hora de fazer. Então, são protocolos diferentes pra erros diferentes. Pra ganhar tempo, né? Meta 6. Anotar os indicadores de desempenho todos os dias, mesmo que o dia tenha sido uma bosta. Quais são os indicadores-chave pra mim? Quantidade de conteúdos finalizados, quantidade de exercícios feitos e percentual de acertos. Meta 7. Ler de 15 a 30 páginas por dia, de qualquer livro, tá? Não precisa ser um livro tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo amor de Deus, né? Porque a gente trabalha com entretenimento. Pra melhorar sua interpretação de texto e velocidade de leitura. Essa é uma capacidade, é uma competência muito cobrada no Enem. E você precisa fazer isso, tanto pra melhorar sua redação, sua escrita, quanto sua leitura e interpretação. É porque geralmente a pessoa, ela não vê como que a leitura vai aumentar a nota dela. E ela não percebe que, na verdade, a leitura tá como plano de fundo para aumento de qualquer outra habilidade e competência para que ele consiga resolver problemas. Então, assim, não só a leitura, mas a leitura com propósito, né? Eu consigo ler e compreender aquele parágrafo, porque muitas vezes você lê no automático. Ah, mas eu não consigo fazer 30 minutos de leitura porque eu desconcentro. O que vai acontecer na prova de 5 horas e meia do Enem, meu querido? Você tem que ler 80 páginas. O que vai acontecer? Porra. Então é treino. Exatamente. Meta 8. Fazer pelo menos 30 exercícios de matemática básica todos os dias para treinar raciocínio e agilidade. Essa é uma competência básica pra passar, não só no Enem, em todos os vestibulares, né? Porque a matemática básica, ela tá intrínseca em todas as matérias que têm aplicação matemática. Então, se você não for bom em fazer uma conta de divisão com vírgula, você vai se embananar. Por mais que você saiba cinemática, você vai errar a conta. Cara, é triste. É triste ver que alunos, às vezes, perdem a oportunidade pra um ano da vida por causa de conta. Então faz isso. Se você, mas como é que eu treino? Você vai fazer exercício de fixação, que é aquele exercício sem contexto, tá? Estilo comum, pra quem conhece o comum, sabe como é que funciona, né? Meta 9. Dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, pra que seu corpo possa entender a sua previsão de descanso e ter energia disponível pra poder entregar pra você na hora que você precisa. Pra você não ficar o famoso zumbi na hora que você for estudar. E na hora de dormir, você não ter sono. Eu gosto sempre de associar, quando eu falo de sono, né? Pra você, gente, vestibulando, o sono tá completamente ligado ao seu desempenho. Principalmente a sua memória. Então não é pra estudar enquanto eles dormem? Não é. Tome café até as 4 horas da tarde, pra depois você não ficar com seu sono prejudicado. Faça exercícios todos os dias pra que você durma bem. O sono é o momento onde você vai, com certeza, descansar, se recuperar, voltar à sua capacidade de raciocinar e dormir, cara, faz super bem pra memória. Então, quanto menos você dorme, maior a sua chance de ter aqueles lapsos de memória e de concentração, sabe? Do nada você, nossa, tô viajando.
só uma indicação pra você que quer começar a ler, né? Se sentiu ali envergonhado se você não tá lendo ainda. Sobre esse tema de sono, tem um livro que é maravilhoso, pra mim, um dos melhores livros que existem sobre o tema, que chama Muitos Seus Horários, Muito Sua Vida. É de um médico indiano top de linha. Ele vai falar exatamente da questão da cronobiologia e de como a cronobiologia influencia a nossa capacidade de fazer as coisas bem feitas e de ser feliz. E eu acho que nos cursinhos, isso é negligenciado, saca? Então, já que a gente tá falando de cursinho, é muito negligenciado. Você tá no cursinho, cara, arruma um horário pra você ir pra uma academia, arruma um horário pra você, o horário de você dormir, o horário de você acordar. Tem mais alguma meta aí, claro? A última, pra mim é imprescindível, também é inegociável. Ah, Limite de tempo de tela. No máximo 3 horas por dia. certo. O que acontece? A gente tá vivendo uma geração que nunca antes foi vista, né? É inédito o tipo de estímulo que a gente tem, o tipo de interrupção que a gente tem a todo momento. Uhum. E o celular, enfim, rede social, de uma forma geral, tudo que tá envolvido nesse meio, causa um processo muito brusco de interrupção de um ciclo de concentração dentro da sua cabeça. Uhum. Então, cara, não é só uma olhadinha no WhatsApp, não é só um TikTok enquanto você faz xixi. Eu sei que você faz isso. Eu sei que você pega o celular ali, e aí um xixi que era 2 minutos, você tá ali a 15, e depois você fala, ai, acabou o dia. Uhum. Então, fora o tempo que você vai ter pra retomar a concentração da atividade que você fez com uma interrupção, né? Porque todas as notificações que a gente tem no celular, rede social, elas têm uma ativação dopaminérgica muito alta. Uhum. Cada vez os vídeos estão mais curtos e mais interessantes. Uhum. Antigamente, a gente se entretinha com o Globo Rural, cara. Tipo assim, qualquer coisa que passasse na TV, a gente assistia na maior paciência do mundo. Uhum. Hoje em dia, se a pessoa demora mais do que 10 segundos pra falar o objetivo do vídeo ou pra te prender aquilo ali, até menos que isso, você já passou. Então a sua resistência fica muito baixa. Uhum. E você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É muito viciante. Por mais que você ache que você não tem um problema, se você tá usando mais do que 3 horas por dia celular em coisas inúteis, tá? Circunstanciais, você tem um problema. E se você não controlar isso, você vai passar o ano procrastinando, colocando a culpa nas coisas erradas, não olhando pro problema de verdade. Isso pra mim é negociável. Pra passar em medicina, você precisa controlar os seus impulsos. Impulso de dormir na hora errada, de comer coisa errada, de estudar só o que você gosta e de usar indiscriminadamente as redes sociais, celular, enfim, Netflix, etc. É meio que é igual veneno, né? Aquela metáfora, né? Que entre veneno ou remédio, a única diferença é a quantidade, né? Então, acho que todos esses aparelhos acabam sendo dessa maneira, né?